Eu tenho dito para as pessoas que esse quebra-pau que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal, que acaba de ser divulgado inclusive pela Mônica Bergamo da Folha de São Paulo, não ia dar bem. Nós sabíamos que eles iam sair uma hora ou outra numa contradição, numa briga muito feia como aconteceu, e o racha no Supremo Tribunal Federal estaria feito. Por quê? Quando o Alexandre de Moraes começou a fazer as investidas, quando ele começou a fazer algo que era inaceitável, o Fux foi o primeiro a pular fora. O Fux lá atrás, aliás, eu preciso contar, o Fux é o único juiz de carreira dentro do Supremo Tribunal Federal, o único que foi juiz, foi promotor, segunda instância e foi pro STF. Lá atrás ele falou, tô fora. O que vocês estão fazendo é uma aberração. Aí, hoje, numa sessão do Supremo Tribunal Federal, o pau quebrou, está relatado pela Mônica Bergamo, aqui na Folha de São Paulo. Estou até olhando aqui, 16 de outubro, hoje era na parte da manhã e está sendo divulgado agora na parte da tarde. Brasil, vamos contar isso para todo mundo que está acontecendo? Vamos contar o que de fato está acontecendo no Brasil. Eu conto com você para dar o seu like, para compartilhar, para levar esse vídeo para mais pessoas. Na descrição tem link para você participar do meu grupo do WhatsApp. Tem gente me chamando aqui nos comentários. Alberto, eu estava inscrito no teu canal, entrei agora, não tô mais. Dá uma olhadinha aí, vê se você está inscrito ou não, dá uma verificada, vê o sininho da notificação. Vem para cá que aqui todos os dias tem notícia para você. Mesmo que nós vamos pegar a notícia da Folha de São Paulo, você raramente vê eu citar uma fonte, mas a Mônica Bergamo, a jornalista da Folha de São Paulo, ela é praticamente uma correspondente da Folha de São Paulo, então eu tenho que contar. Vou pedir até licença, desculpa para você, porque eu não gosto de citar. Mas como eu vi o pau quebrando no Twitter, no X, eu falei, deixa eu buscar uma fonte, porque se a gente divulgar vai falar que é mentira. E eu vou mostrar para você, tá bom? Mas antes, em 30 segundos... eu quero falar de uma condição especial que eu vou dar para você, meu amigo e minha amiga que quer recuperar o cabelo. Eu vou te dar uma condição totalmente especial. Se você passar a mão no telefone hoje e ligar para 0800 355 3000, eu vou te oferecer um tratamento capilar e você vai ter uma condição especial para levar esse produto para casa. Eu tenho aqui comigo o Hair Cap. Ele é o único produto no Brasil, desafio você me apresentar outro, com nanotecnologia, aminoácidos e vitaminas que vão fazer o cabelo crescer de dentro para fora. Legalizado pela Anvisa. Produto certificado em um dos principais laboratórios do Brasil e natural. Ele não tem contraindicação, não tem efeito colateral. Por exemplo, o homem não tem problema de perder a masculinidade. Não! Este produto vai fazer o seu cabelo crescer. É para homem, careca, calvo ou perdendo o cabelo. Mas a mulher que não tem sobrancelha, recupera a sobrancelha. Homem que quer recuperar a barba, recupera a barba. Mulher que está com o cabelo fraco, recupera o cabelo. Mas você vai levar também o bloqueador do hormônio DHT, que é o Hair Elixir, e o tônico capilar grau 2 Anvisa. Esse combo vai fazer o seu cabelo voltar a crescer. Esquece tudo que você viu e eu vou te dar uma garantia do teu cabelo crescer, do tratamento funcionar. Se você estiver interessado, você precisa passar a mão no telefone agora, ligar para 0800 355 3000, você vai falar com os nossos consultores, você vai falar com a minha equipe e eles vão dar uma condição especial. É para você, de fato, chegar no ano de 2026 mais bonito, mais bonita, cabelo recuperado, tudo no certo para você, tá bom? 0800 355 3000. Eu tenho um cavalo negro para os meus homens aqui. Vem cá, amigão, patriota, preste atenção, tem que estar na frente da família. Tem que estar com disposição. Eu tomo todos os dias. Eu acordo, gente, 5 horas da manhã. E eu vou dormir 10 horas da noite. Disposição. Quero sair, fazer minhas coisas. Tá aqui, ó. Só que eu também uso meu produto de cabeceira Herbal Pro Mais. Eu tenho 46 anos. Eu tomo todos os dias. Isso aqui é prevenção da próstata. Morre no Brasil mais de 40 homens por dia vítima de câncer de próstata. Você vai levar para aumentar a tua testosterona e vai ainda preservar a tua próstata. Eu tenho outros produtos para dores no corpo, tenho magnésio, tenho aminoácido, tenho
Tudo que você quiser. Nós temos a melatonina, vitamina B12, vitamina D3. Passa a mão no telefone e pede o nosso catálogo. 0800 355 3000. Espero você, tá bom? Vamos aqui para a notícia. O pau quebrou. E dentro do Supremo Tribunal Federal, só para você ter ideia, eles consideram, porque lá é todo engravatadinho, né, gente? Todo mundo engravatado, todo mundo no rele no me toque, tem que me chamar de Vossa Excelência. Eles consideram como se fosse uma briga de tapa quando um ministro ataca o outro. Tem até um vídeo famoso na internet onde o Gilmar Mendes briga ferozmente com Barroso. Barroso fala que ele tem pitadas de psicopatia, um homem rústico, né? Agora, dessa vez, é com o Gilmar Mendes. Mas eu quero contextualizar antes de ler a matéria. O STF está rachado. E por incrível que pareça, eu preciso te dizer que esse não é um bom momento para isso acontecer. Olha que triste eu te dizer isso. Como assim, Alberto? Amigo, minha amiga, eu preciso te contar a realidade. Barroso está internado. Já saiu fora. Sábado agora... acaba o mandato dele, ele pediu aposentadoria. A Carmen Lúcia está falando de sair fora. O Gilmar Mendes já falou que não aguenta e o Dias Toffoli. Se essas pessoas resolverem sair hoje do Supremo Tribunal Federal, o Lula escolhe 4. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ah, Alberto, mas vai dar na mesma, pelo menos vai colocar outro lá do PT, eles eram do PT. Mas a gente tem que postergar isso. Qual que seria o melhor remédio? Arrastar, porque o ano que vem nós vamos eleger uma boa quantidade de senadores da direita. Uma boa quantidade. Aí sim, um Senado de direita, maioria, 60, 55, 65 senadores, esses caras já não passam na sabatina. Vocês estão entendendo? Porque na sabatina, gente, o negócio é pesado. Então, olha que situação que eu estou dizendo para você. O pau está quebrando no Supremo Tribunal Federal, mas não é hora de tirar todo mundo. Meu Deus, né? Vou ler a matéria. O ministro Gilmar Mendes tiveram um encontro e duro diálogo nesta semana nas salas do Supremo Tribunal Federal, próxima ao plenário. O pau quebrou. Chegaram quase a pegar no tapa. Em um dos intervalos da sessão de quarta-feira, Gilmar Mendes questionou Fux, de forma irônica, por ter suspendido um recurso em que o Sérgio Moro tentava reverter a decisão que o tornou réu pelo crime de calúnia. O placar da primeira turma já estava em 4-0 contra Moro, mas Fux pediu vista para analisar melhor. De acordo com relatos da conversa feitos pela coluna, Gilmar Mendes disse: vê se você consegue fazer um tratamento de terapia para se livrar da Lava Jato. Em seguida, ele afirmou que o colega deveria enterrar o assunto do Salvador, referindo-se a um ex-funcionário do gabinete do Fux, José Nicolau Salvador, citado numa proposta de delação premiada na década passada e demitido pelo magistrado em 2016. De acordo ainda com relatos, Fux reagiu. Respondeu que tinha perdido vista do caso Moro para examiná-lo melhor e que também estava contrariando o Gilmar Mendes porque falaria mal dele em diversos lugares e outras ocasiões. Gilmar afirmou que isso era verdade, mas que falava mal de Fux publicamente e não pelas costas, por considerá-lo uma figura lamentável. Deu como exemplo o julgamento de Gilmar Mendes, dizendo que Fux impôs aos colegas, ministros da primeira turma, um voto de 12 horas que não fazia menor sentido, finalizando por absolver o presidente e condenar o mordomo, um ex-tenente-coronel Marucide, por tentativa de abolição do Estado Democrático. Fux, segundo ainda relatos, defendeu seu voto afirmando que tinha de fazer diante do que tinha entendido, de ser um massacre sofrido pelos réus da trama golpista. O pau quebrou nos corredores, os ministros quase se atearam e a situação ficou cada vez mais complicada. Bom, eu acho que vai ser daqui para pior.
Porque no momento em que eu estou gravando esse vídeo para você, na tarde desta quinta-feira, dia 16, ainda não tivemos um posicionamento do Marco Rubio, que vai exigir cabeças. E olha a nossa preocupação diante de todos esses fatos. O bicho vai pegar no Brasil ainda esse final de semana. Hoje, né? Quinta, sexta, sábado, domingo, você vai ver o pau quebrando. Tragédia na política, meus amigos. Uma notícia acaba de abalar o mundo todo. Um importante nome foi encontrado morto e agora o presidente norte-americano Trump confirma também uma intervenção da CIA. Antes de eu te contar tudo, já deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Porque o que está acontecendo é gravíssimo e você precisa ver até o final para entender toda a verdade. Então preste bem atenção nas informações do dia e me ajude a levar para mais pessoas possíveis. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, revogou a prisão preventiva da conselheira tutelar Alexandra Aparecida da Silva, presa por causa dos atos do 8 de janeiro. Com a decisão, ela vai responder ao processo em liberdade com imposição de medidas cautelares. Alexandra estava detida na penitenciária de Três Corações, em Minas Gerais, e sua defesa vinha pedindo a soltura por motivos de saúde. Os advogados afirmaram que ela sofre de transtornos psiquiátricos graves, crise de pânico, ansiedade, enxaqueca e também está em tratamento por nódulos nos seios e sangramentos. Segundo a defesa, Alexandra não estava recebendo os remédios devidos na prisão, o que teria piorado o quadro clínico. Ela é ré primária, tem bons antecedentes e usou tornozeleira eletrônica por mais de 2 anos sem tentar fugir. Mesmo com esses argumentos, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, tinha se manifestado contra a soltura. A decisão de Moraes, no entanto, reverte a posição anterior do STF, que havia mantido a prisão com base no descumprimento das regras da tornozeleira eletrônica. Augusto, você mencionou esse caso da Alexandra Aparecida ontem, né? Ela que é de Fama, em Minas Gerais. E hoje, então, recebeu o alvará de soltura. É importante para ela, está saindo da cadeia, né, para voltar para a sua cidade, mas continua obrigada a usar tornozeleira eletrônica e continuam as restrições impostas pelo Alexandre de Moraes. Quer dizer, boa notícia para ela, boa. Agora, quando você recebe como boa notícia o fato de uma inocente, ela não estava na praça, de uma inocente total, o fato dela ser devolvida à cidade dela, saindo da cadeia. Repito, quando a gente acha que isso é boa notícia é porque o país vai mal, vai muito mal. Acabe com essas restrições, são absurdas. Ela não representa perigo nenhum. Fama, onde ela mora, é uma cidadezinha de 4 mil, 5 mil habitantes. Todos a conhecem e todos estavam desolados com esse caso. Tenham um pouco de compaixão, já que vocês não se importam com a justiça. O Alexandre de Moraes, especificamente, já que não se importa com a justiça, tem um mínimo de tornozeleira eletrônica com as restrições. Bom, agora a gente muda de assunto para trazer mais um caso envolvendo ação pública de qualidade. Já o presidente Lula fez críticas ao Congresso, à direita e ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Porque o Hugo é presidente desse Congresso, ele sabe que esse Congresso nunca teve a qualidade de baixo nível como tem agora. Aquela extrema-direita que se elegeu na eleição passada é que existe de pior. Sabe? A gente não pode ter um presidente, sabe, que nega que existiu o Covid, que nega a vacina, sabe, que distribui remédio para as pessoas tomar que não vale nada, que tem um médico da saúde que não entendia nenhuma de saúde. Ô Silvia, a gente deu um tempinho para ver se você encontrava ali um adjetivo, uma palavra para descrever o tom do discurso do presidente Lula hoje num evento em homenagem ao Dia dos Professores. Tem vários pontos aqui para a gente comentar, né? A gente viu um Hugo Mota ali visivelmente nervoso enquanto era vaiado por boa parte da plateia, mas enfim, a gente faz algumas rodadas, quero te ouvir.
Paula, olha, eu não encontrei o adjetivo em relação ao discurso do Lula, o tom inflamado, eufórico, agitado, mas eu tenho um adjetivo para o presidente da Câmara dos Deputados. Espero que ele não me leve a mal, mas as imagens falam por si só. Aliás, o corpo fala. A figura do Lula ao lado dele, tirando o sarro da cara dele, estava ali tripudiando do Hugo Motta. Ele expôs o Hugo Motta, porque a Câmara dos Deputados acabou de impor uma derrota ao governo com a questão dos impostos, da medida provisória. Então ele vai lá e coloca o Hugo Motta numa vitrine para ser vaiado, para ser humilhado. E o Hugo Motta, perdoe o adjetivo, é um panaca, um tolo. Porque ele vai, abraça o Lula, ele aceita ser humilhado, ele aceita ouvir. Ele não é o presidente do Congresso, como o Lula disse. O presidente do Congresso é sempre o presidente do Senado, portanto, Davi Alcolumbre, quem preside as sessões do Congresso no nosso sistema bicameral, Câmara e Senado. Mas ele é o presidente da Caixa de Ressonância da Sociedade. Ele é o presidente da Casa do Povo, da Câmara. É ele e mais 512. Como é que ele vai entrar amanhã? Eu acho que hoje ele não vai voltar para Brasília, ele está no Rio de Janeiro. Como é que ele vai voltar para Brasília? Talvez na semana que vem, e vai sentar naquela mesa, na mesa que dirige a Câmara, onde figuras célebres já passaram por ali, e vai olhar para o plenário e vai pensar, eu fui humilhado, porque o presidente da República disse que esse Congresso é do pior nível possível, entre outros termos. Como é que ele fica? Cadê o brio da figura que é o terceiro na linha sucessória da República? É o presidente da República e o vice, e depois o presidente da Câmara. Se o Lula for levar a Janja a passear numa excursão dessas pelo mundo, e o Geraldo Alckmin tiver numa cerimônia no Irã com terroristas que já foram até mortos, mas pode ir em outra, ou vai aos Estados Unidos, é ele quem assume a presidência da República, na ausência da figura do presidente. Como é que ele pode se deixar ser humilhado neste nível, Paula? Eu não vou avançar mais, porque acho que a gente vai seguir no tema, mas é algo terrível. E, para finalizar, o Lula já comprou o Congresso com dinheiro vivo na boca do caixa, o mensalão, com financiamento surrupiado de dinheiro do pagador de impostos, desviado por empreiteiras, o petrolão. Já comprou com emendas, já comprou com cargos. Agora, o que o Lula está fazendo é o chavismo em estado bruto. Ele está dizendo, eu não estou nem aí para o Congresso Nacional, eu não estou mais nem aí para a Câmara, para o Senado, para os partidos políticos que não quiserem apoiar a minha reeleição. Por quê? Porque eu estou governando com 11 homens de capa preta. Pois é, Augusto, porque até recorri às redes sociais do presidente da Câmara, Hugo Motta, para ver se havia alguma manifestação, declaração depois dessa fala do presidente Lula. Silêncio retumbante. Isso precisa ter coragem para ser tão covarde assim, né? Mas vamos lá, o Lula disse que nunca houve um Congresso pior. Ele está dizendo, então, que tem mais de 300 picaretas, porque foi assim que ele justificou a desistência da candidatura à reeleição quando ele era deputado federal. E a data da eleição se aproximava. Ele disse, ali tem uns 300 picaretas. Então agora tem mais. Ele incluiu a bancada do PT. Quantos são? São perguntas. Agora, o Brasil realmente não é para amadores e nem para profissionais agora, né? Um analfabeto comemorando o Dia dos Professores, ele não conhece nenhum. Ele não tem. Toda entrevista com o presidente da República, numa data dessa, ele pergunta, o presidente fala, eu me lembro dos meus professores do primário que me ensinaram isso aí. O Lula disse ao Flávio Rangel, teatrólogo, morto, já ele tem ali, está na internet. Ele fala se o Lula estudou, então ele falou, nunca, porque o Lula não estudou, ele disse que nunca foi à escola por preguiça. Ele disse, usando esta palavra, não estudei por preguiça, e comemora o Dia dos Professores. Se essa comemoração, eu perguntei para a Paula se tinha sido numa escola, porque aí teria sido a primeira vez que o Lula deu as caras numa escola. Ele vai para a faculdade, porque ele é o único analfabeto do mundo premiado com vários títulos de doutor honoris causa.
E ele vai e faz discurso e assassina o português. O Brasil elegeu pela terceira vez, desculpe, um analfabeto mesmo. Eu repito que eu tenho a obra dele, são 4 bilhetes, não tem mais nada. Um dele tem anotações com palavras e números, garrancho de aluno do Jardim da Infância. Tá aí. E, aliás, ele assinou o tratado da reforma ortográfica dos países de língua portuguesa. Ele não sabe escrever nem o nome e assinou um tratado que modificou. Deveria ter aprendido a falar. Cláudio, eu quero te ouvir, mas fiquei devendo a informação, Augusto. A produção procurou. O evento ocorreu no Ginásio Educacional Olímpico Isabel Salgado, Pronto. no Rio de Janeiro. É a primeira vez que ele apareceu no colégio. Bom, primeiramente, quando a gente vê cenas como essas, de professores gritando sem anistia, eu, como professor, tenho profundo desgosto de compartilhar a mesma profissão desse tipo de gente que não tem a mínima piedade por pessoas que estão presas, muitas vezes sem processo, há meses, e que até morreram como Clesão nas prisões. Então, assim, é uma vergonha aquilo que a gente viu e ouviu nesse dia. Agora, também me junto às críticas ao Hugo Mota. Sim, a coragem também não está na presidência da Câmara dos Deputados, e a dignidade também não. Porque se temos um Congresso do pior nível possível, segundo Lula, esse é o mesmo Congresso que o elegeu. Governo Donald Trump destrói todas as esperanças do STF que vão pelo ralo. Pessoal, não tá fácil não nesses tempos ser ministro do Supremo. Bom dia, bom dia, bom dia pra você que, como eu, é contra o tarifaço que o Donald Trump impôs ao Brasil por conta dos abusos do STF, mas é favorável, do outro lado, às sanções, às punições individuais contra os ministros do Supremo e contra também outras autoridades que abusam do seu poder repetidamente, praticam excessos, violam dos direitos humanos aqui no Brasil. E olha só, gente, há apenas poucos dias atrás, a grande imprensa estava dizendo que, olha, depois daquela química entre o Trump e o Lula na ONU, agora os ministros estavam esperançosos. E esperançosos de reverter as sanções pessoais contra eles no próximo encontro presencial que deve acontecer entre os dois presidentes em breve, entre Lula e Trump. Olha aqui o que saiu no jornal O Globo no dia 7 de outubro. Ministros do STF avaliam que conversa entre Lula e Trump abre caminho para reverter as sanções e vem Eduardo Bolsonaro isolado. Olha aqui o bastidor. A leitura entre os magistrados, os ministros do Supremo ouvidos pelo Globo, é que Lula acertou ao evitar confronto direto, vírgula, né? Não evitou confronto direto, coisa nenhuma, provocou até com jabuticaba. E segue aqui. E apostar na diplomacia como caminho para reverter medidas como o tarifaço e a aplicação da lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. A gente sabe que é com isso aqui que eles estão preocupados, né? Com a Magnitsky contra os ministros, a ponto de ter ministros se aposentando. Pois, gente, essa leitura aí estava totalmente errada. Ontem, um dia antes da reunião entre o Mauro Vieira, que é o chanceler do Lula, o ministro das Relações Exteriores brasileiros, e o Marco Rubio, que é o ministro equivalente dos Estados Unidos, essa reunião que acontece hoje em Washington, olha só o que disseram o representante comercial dos Estados Unidos, o Jamieson Greer, e o Scott Bessent, que é secretário do Tesouro dos Estados Unidos, e foi o homem responsável por assinar, por aplicar sanções da lei Magnitsky contra as autoridades brasileiras. Olha aí. The question is about Brazil, the 50% tariffs on Brazil. Can you explain why they are being hit with 50% tariffs and why it falls under the umbrella of the International Emergency Economic Powers Act? Certainly, happy to do that. Now, to be really specific about Brazil, there's actually two regimes at place right here. There's the reciprocal tariff rate of 10% on Brazil, which everyone in the world has, which we're trying to do to control the global trade deficit. It's a huge problem for us. Then on top of that, there's a 40% tariff on Brazil, and that's under a separate emergency, and this is related to extreme concerns with rule of law, censorship, and human rights in Brazil, where a Brazilian judge has taken it upon himself to order U.S. companies to censor themselves, given them secret orders to manage the flow of information, rule of law with respect to political opponents in Brazil. And so And the unlawful detention of U.S. citizens who were in Brazil. Correct. Now, the Treasury Department has often used IEPA, which is the shorthand for the law you're talking about, to impose sanctions, which will cut off countries or companies or persons entirely from the U.S. financial system and cut off trade entirely. If the president can cut off trade entirely, he can certainly impose a tariff, which is a lesser measure than a full sanction. Ó, gente, isso aí que tava falando é o Jamieson Greer,
E o Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro, está do lado dele, interrompeu e disse, olha, também teve prisão de cidadãos americanos. Isso aí mostra que eles estão super por dentro do que está acontecendo aqui no Brasil. E a explicação não poderia ser mais clara. O tarifaço de 50% contra o Brasil hoje é dividido em duas maneiras. Os primeiros 10% da tarifa são a tarifa recíproca padrão, base que todos os países têm. Mas os outros 40% são pelos seguintes motivos que a Ana Paula Henkel resumiu bem aqui nesse tweet que tinha esse vídeo que eu mostrei para vocês. Olha o que ela resume aqui, ó. Preocupações com o Estado de Direito, censura no Brasil, violação de direitos humanos, um juiz ordenando empresas americanas a aplicar censura, ordens secretas contra a liberdade de expressão, perseguição política a oponentes, detenção ilegal de cidadãos americanos. Eles estão ou não estão por dentro do que está acontecendo aqui no Brasil? Isso eles disseram em resposta a uma pergunta ali espontânea no momento. Ah, meus amigos, isso tudo aqui joga água no chope dos ministros do STF. Pessoal, parece que nem Mauro Vieira e nem o Lula vão ter uma vida fácil aí para negociar com o governo Trump por conta dos abusos do STF. É claro que todos nós brasileiros, nós somos contra o tarifaço e nós queremos que ele caia o quanto antes. Mas os culpados por ele estar acontecendo são justamente morais, o seu regime de abusos e os seus aliados que sustentam os abusos lá no STF. Como que o Lula vai resolver isso, hein? Se ele só governa em lua de mel com os culpados pelo próprio problema que ele quer resolver, Lula vai ter muitas dificuldades agora para explicar todos esses abusos para Donald Trump. E logo que acontecer essa reunião hoje, entre o Mauro Vieira e o Marco Rubio, eu vou trazer novidades por aqui. Barros tem informação pra gente, pois não, Barros? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, admitiu ontem ter autorizado a CIA fazer uma operação na Venezuela. Ele também afirmou que estuda realizar ataques terrestres contra cartéis de drogas venezuelanos. O jornal The New York Times já havia afirmado que as ações autorizadas pela CIA podem incluir operações letais e outras iniciativas da inteligência americana no Caribe. Com isso, os alvos poderiam ser Nicolás Maduro e integrantes do governo venezuelano. Trump disse que autorizou as operações secretas da CIA na Venezuela porque o país tem enviado drogas e criminosos para os Estados Unidos. Ao ser perguntado se agentes de inteligência teriam autoridade para eliminar o presidente venezuelano, Donald Trump preferiu não responder. Ele também defendeu as operações militares em andamento em águas do sul do Caribe. Nas últimas semanas, os Estados Unidos bombardearam uma série de barcos que transportavam drogas e ao todo 27 pessoas morreram. Abro aspas. Cada barco que destruímos, salvamos 27 mil vidas de americanos. Não quero dizer exatamente, mas certamente estamos olhando para a terra agora porque temos um mar muito bem controlado. Fecho aspas ao que disse Donald Trump. Desde o mês passado, segundo a imprensa americana, o governo americano avalia uma operação militar que pode incluir ataques à Venezuela. Estruturas ligadas a cartéis de drogas estariam entre os possíveis alvos. Autoridades dizem que o objetivo final seria tirar Nicolás Maduro do poder. Os Estados Unidos acusam o ditador venezuelano de liderar o cartel de Los Soles, um grupo classificado recentemente pelo governo Trump como organização terrorista internacional. Nesse contexto, o governo americano pode considerar o presidente da Venezuela um alvo legítimo ao anunciar ataques contra cartéis. Em agosto, o Departamento de Justiça ofereceu uma recompensa de 50 milhões de dólares por informações que levem à prisão do presidente venezuelano. No mesmo mês, o governo norte-americano anunciou o envio de navios e aeronaves militares para o Caribe, em uma área próxima à costa venezuelana, alegando se tratar de uma operação contra o tráfico internacional de drogas. E aí circulou ontem nas redes sociais as imagens do Flight Radar. Nós temos também aqui com a nossa produção, para colocar na tela para quem nos acompanha com imagens. Que é isso aí, Barroso? As imagens do B-52. Explica para esse ignorante aqui. São dois aviões, Pitoli, do modelo Boeing B-52, e eles estariam ali circulando, fazendo inclusive um voo meio que circular mesmo, próximo à Venezuela, por um longo período. Então, B-52 não carrega, não é cestinha de flor, não, aquele carrega. Não, é avião bombardeio, de bombardeio, né? Utilizado pelos Estados Unidos. Entendi. Cadê o Luizão, hein? Luizão que entende disso. Luizão, vem aqui, querido. E eles fizeram, Pitoli, uma questão circular mesmo, ficaram circulando por vários minutos ali a costa da Venezuela, indicando uma possível operação em curso. Então, essa informação que circulou ontem foi trazida e veiculada em vários veículos
veículos de imprensa e principalmente na rede social X, porque o Flight Radar ele permite essa checagem, ele permite mostrar em tempo real onde estão esses aviões, né, em que região eles estão, e esses 2 aviões foram então identificados aí sobrevoando a costa venezuelana, o que chamou a atenção ontem, especialmente na hora do almoço ontem, viu, Pitoli? Bem próximo ao meio-dia, teve essa informação já circulando nas redes sociais. O que foi? Já arrumou. Ô Lu, Oi. o que significa esse B-52? B-52, ele na verdade é um bombardeiro, ele é muito antigo, muita gente tira sarro, porque ele é da década de 50. Ele operou no Vietnã e em diversas outras guerras, né? Coreia, entre outras guerras, né? Só vou levantar um pouquinho, que ele tá bem embaixo. Vamos lá. Pode mexer. Vamos lá. Tá ok, agora ok. E o que acontece? Foi uma operação militar que nós estamos vendo aí no Caribe, além da frota, né, de submarinos, destroyers, também F-35 que pousaram na Costa Rica, demonstra ser um teste, na verdade, né? Eles mandaram esses 2 B-52 que aparecem... O que carrega um B-52, Lu? Toneladas. Alguns grupos falam que toneladas de liberdade e democracia americana. Nós sabemos o que é, né? Na Guerra do Vietnã, ele foi um dos responsáveis por jogar aquelas bombas de napalm, aquela bomba incendiária, enfim, que fez muito estrago na Guerra do Vietnã. Também teve participação na Guerra da Coreia, entre outros conflitos que os Estados Unidos estiveram diretamente. Grande o bicho, um bombardeio, tem 8 turbinas a jato, ele tem um longo alcance, então ele é intercontinental, é um avião da Boeing muito grande, né? Ele pode sair de um continente, assim como ele saiu da América do Norte e dos Estados Unidos, foi para a América Central e retorna. Isso aí para ele é volta no quintal. É tranquilo, é tranquilo. E tem algumas informações também, assim como o Wellington falou, né? Divulga na internet também. Ele é apelidado como Bunny. Bunny, se eu não me engano, em inglês é coelho, né? E tem algumas informações também que acompanharam ele. Existem algumas informações em grupos do Telegram, entre outras redes sociais, que junto deles estavam os Fuegos, que são aeronaves de reabastecimento aéreo. Então, se a gente for ver, foi uma demonstração de força, mas também um treinamento. Luizão, eu confesso, na minha ignorância, é o Flight Radar aqui lá? Flight Radar. Tem também o AirNav, tem diversos outros aplicativos. Ok, mas uma aeronave militar, ela mostrar onde está, como opera, onde levanta, onde pousa, onde decola, onde pousa e tal. É ok? Isso é normal? Eu acredito que não em operações. Não, porque você vai entender onde eu quero chegar. Me perdoe, deixa eu concluir então. Me perdoe, Lu. Eu acho que é para mostrar de fato o que está acontecendo para o planeta, né? O planeta, tô mandando os aviõezinhos ali, dá uma olhada aí no Flight Radar. Eu posso entender como uma estratégia de comunicação mostrar o que está fazendo. Barros, eu não sei se eu estou sendo claro, mas o que eu entendo é que, americano mostrar que subiu um B-52, não sei, tal, subiu, sobrevoou, deu uma volta, tal. Ele não precisava mostrar, por exemplo, as ações do B-2 lá no Irã. O cara voou 18 horas, ninguém viu, foi lá, explodiu o negócio tudo e voltou. Acho que mostrar nesse caso, Barros, está me gerando publicidade programada, hein? Aliás, pela movimentação circular das aeronaves, que chama a atenção de quem está acompanhando o Flight Radar. Tem muita gente que gosta de ver lá os aviões. Muita gente. E identificam nessa rota circular alguma coisa de errado acontecendo. Pô, o avião está circulando ali há algum tempo já e não vai para nenhum local, quer dizer, tem alguma coisa errada. Então chama a atenção de quem está acompanhando o Flight Radar e é o que você está dizendo, é uma possibilidade de ser uma forma de divulgação aí dessa operação. Ou se não é uma operação, pelo menos um treinamento ou algo do tipo. Para chamar a atenção, seu Maduro. Você já apodreceu aí, Maduro. Por exemplo, agora eu abri o Flight Radar aqui, eu sempre verifico alguns aeroportos, todos são importantes, todos têm a sua importância, mas os principais do Brasil nós sabemos que está em São Paulo, tanto de Congonhas, que é para voos domésticos, e o Internacional de São Paulo. Então, por exemplo, o que aparece? Muitas pessoas podem até perguntar, isso daqui, tá ao vivo. Eu até verifiquei que tem um JAVE. JAVE é o quê? É um setor da Força Aérea Brasileira que tem algumas aeronaves que fazem uns rasantes que eles testam os equipamentos, telemetria de aeronave, de aeroporto. Então eles, aqui em Bauru mesmo, várias vezes passam um jato em alta velocidade, baixíssimo, bem próximo do solo. Canoas acontece muito isso. Que eles fazem os testes de equipamentos, enfim. Aí, por exemplo, eu vi que tem um avião da Força Aérea, o Brazil Air Force, JAVE-04, tá no ar. Então, por exemplo, nessa operação, acredito que aparece. Teve uma vez, que eu gosto muito disso, eu verifiquei um C-17, que é um dos grandes cargueiros também de transporte militar e de equipamentos americanos. Tem o o C-5 Galaxy e o C-17 Globemaster. Eu verifiquei que ele tinha saído, até comentei contigo, Pitoli, se eu não me engano, levantou o voo da Itália e estava próximo a Israel, na época do conflito. Exatamente. Então, o que acontece?
esses tipos de operações eu acho que aparece. Por exemplo, o B2 de vez em quando aparece. Quem consegue ver é um ícone específico. É uma sorte, uma agulha no palheiro. Então, acredito que é o que o Wellington falou, né, Wellington? E também demonstração de força, mas eu acho que, vamos supor, em um ataque, em uma operação efetiva, não aparece o transponder. Não aparece.